canal da Vara Adonai e também o canal Deus da Bíblia. A mensagem de hoje se encontra no Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Então vamos à palavra do Senhor com o Bispo Elias. Aqui é o Bispo Elias, do canal da Vara Adonai, do canal Deus da Bíblia. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Mas antes quero pedir que você nos ajude a alcançar o maior número de pessoas, levando a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus. A palavra da Vara Adonai em hebraico quer dizer palavra do Senhor. E também o Deus da Bíblia, que já está falando. Nós queremos falar sobre o Deus da Bíblia. Se você quiser entrar lá no nosso canal Deus da Bíblia, você vai então ver o nosso conteúdo. E que nós temos como finalidade sempre pregar a palavra do Senhor. Eu sei, meu amado, que nas redes sociais, até na TV aberta, na nossa televisão, na TV aberta, eu sei que notícias sobre tragédias, catástrofes, acidentes, ou até notícia da ruína de pessoas, atrai muito mais a atenção das pessoas do que muitas vezes a palavra do Senhor. Mas eu sei que tem muita gente que ama a palavra do Senhor e gosta de ouvir a genuína palavra de Deus. E esse é o nosso intuito. Esse é o nosso desejo de levar a vocês a palavra do Senhor. Tanto o Primeiro Testamento como o Segundo Testamento, ou seja, tanto o Antigo Testamento como o Novo. Porque no Antigo Testamento nós temos a história do povo de Israel e de como eles lidaram com a palavra de Deus, como eles lidaram com a palavra do Senhor, como eles obedeceram. E Deus enviou vários profetas que foram conversando, que foram transmitindo a palavra do Senhor. Então, nesses anos todos que Deus vinha tratando com Israel, nós vemos, irmãos, a dificuldade que Deus teve em manter o povo de Israel em santificação. A dificuldade do Senhor em levar o povo de Israel a ter essa consciência de que não existe deuses, só existe um único e verdadeiro Deus, e o único e verdadeiro Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Mas volta e meia o povo de Israel estava envolvido na idolatria, adorando deuses introduzidos em Israel por outras nações, até pelos próprios reis de Israel. Então nós vemos a história de Israel e como Deus veio tratando Israel, como Deus veio conversando com Israel e como que Israel se relacionava com Deus. Como foi o seu relacionamento com Deus, como foi o relacionamento de Israel com a palavra de Deus, com a lei do Senhor. Então vemos o trabalho de Deus em preservar no meio do povo de Israel um povo que servisse ao seu nome, um povo que fosse fiel ao único Deus verdadeiro. Nós sabemos, irmãos, que só existe um único e verdadeiro Deus. Não existem deuses. O que existe são demônios
que enganando os seres humanos se dizem deuses. E nós sabemos que liderando os demônios está Satanás, o diabo. Porque isso, o diabo quer ser adorado pelos seres humanos. O diabo quer se tornar o Deus do planeta Terra. Ele quer se tornar o Deus dessa terra. E ele vem se aproveitando da natureza pecaminosa do ser humano. E olha como ele agiu no meio do povo de Israel. Sendo que Israel era o povo escolhido de Deus. Mas como ser humano, ele que faz as suas escolhas. E por incrível que seja, devido ao ser humano estar debaixo do poder do pecado, irmãos, ele sempre vai escolher, a sua inclinação, a sua escolha sempre vai ser para o pecado. A não ser que Deus o ajude e ele possa então escolher a verdade, escolher a justiça. E é por isso que o salmista, no capítulo 1, chama a atenção do povo de Israel. Porque esse salmo aqui, amado, ele foi inspirado por Deus. Quando o salmista recebeu esse salmo, ele estava vivendo no tempo dos reis, no tempo de Israel. Então ele chama a atenção para o povo de Deus. Ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta no caminho e nem detém-se no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então chama a atenção do povo de Israel, para eles não acompanhar os ímpios, pessoas que faziam parte do povo de Israel, irmão, mas que estavam desobedecendo a palavra de Deus. Transgrediam a lei, adoravam ídolos, adoravam imagens de esculturas, se prostituíam, enganavam, roubavam, exploravam os pobres de Israel. Reis que adoravam ídolos, adoravam os deuses das nações, ofereciam sacrifício aos ídolos, às imagens de escultura, aos deuses pagãos. Em vez de oferecer seu sacrifício a Deus, ao único Deus, eles ofereciam sacrifício a ídolos, aos Baais. O próprio povo que era para ser povo de Deus, seguindo os conselhos dos ímpios. Então esses adoradores de ídolos, que eram adoradores de demônios, aconselhava os outros a fazerem o que eles estavam fazendo, porque eles diziam que o Senhor, o Deus verdadeiro, não era suficiente para abençoá-los, e que os outros deuses das outras nações tinham poder de abençoá-los. Olha só, meu amado, eles vivendo na terra que Deus deu para eles, e dizendo que Deus não era suficiente para abençoá-los, que Deus não era suficiente para cuidar deles, e por isso eles estavam buscando os outros deuses, e eles aconselhavam as outras pessoas a fazer o que eles estavam fazendo, buscar a ajuda de outros deuses, dizendo que os outros deuses ajudariam eles, abençoaria eles. Esse era o conselho desses ímpios, fazer com que as pessoas fossem buscar ajuda de outros deuses. E nós sabemos que não existem outros deuses. O que existe são demônios dizendo que são deuses. Então essas pessoas que vão buscar outros deuses, que vão adorar a imagem de esculturas, estão adorando ao próprio demônio. E o salmista está dizendo aqui:
Feliz é a pessoa que não segue o conselho desses ímpios e nem anda no caminho desses pecadores, adoradores de ídolos, adoradores de demônios, que não querem obedecer a palavra de Deus, querem viver no pecado, mas querem usufruir da bênção de Deus sem obedecer a palavra de Deus, sem obedecer a lei de Deus. Era isso que aqueles israelitas ímpios estavam fazendo. Na igreja de Deus hoje, amado, também tem ímpio, também tem crente que estão buscando as coisas do mundo, que estão buscando, irmãos, servindo aos profetas do mundo, praticando, pecados. Hoje virou moda. A juventude da igreja vive em prostituição. Hoje os jovens não guardam mais a pureza. Hoje os jovens estão se prostituindo. Hoje o namoro é uma verdadeira prostituição. Não espera um casamento, mas se prostitui antes. Se entregam à prostituição. Nem são casados, mas já têm uma vida sexual ativa. E estão dentro da igreja. Estão adorando na igreja. Estão cantando na igreja. Estão pregando na igreja. E fora da igreja estão se prostituindo. Não é raro, hoje em dia nós ouvimos pastores que adulteraram, largaram as suas esposas e se casaram com outras. E as igrejas estão aceitando esse tipo de relacionamento, esse tipo de atitude. Pastores adulterando, largando as suas esposas, casando-se com outras e dirigindo a igreja. Estão pecando contra a lei de Deus, pecando contra a palavra do Senhor. São adúlteros, são prostitutos, mulheres se prostituindo, estão dentro da igreja, cantando, louvando, pregando. Pastores corruptos que roubam dinheiro, que se corrompem, aceitam propina, estão vendendo a sua imagem até de pastor por causa de dinheiro, se corrompendo por causa de dinheiro, por causa de riqueza deste mundo. Estão escandalizando o Evangelho, estão envergonhando o Evangelho. Por quê, meu amado? Porque são ímpios. E felizes as pessoas que não seguem esse tipo de crente, esse tipo de pessoas que dizem que são crentes, mas estão vivendo no pecado, estão na prostituição, no adultério, na corrupção. Então, irmãos, sai no meio dessas pessoas. Não ouçam mais o conselho desses ímpios, que se dizem crentes, que se dizem servos do Senhor. Mas olha o que o salmista diz no versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, irmãos, o verdadeiro crente, o verdadeiro servo do Senhor, é aqueles que ouvem a lei do Senhor, é aqueles que meditam nela de dia e de noite, ou seja, é aqueles que prestam atenção, é aqueles que sentem alegria em obedecer a palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro crente. É os que obedecem a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros servos do Senhor. Esses são aqueles que vão entrar na presença de Deus. Amém, amados? Olha o que diz aqui no versículo 4. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então, amado, vai chegar um tempo em que o ímpio e os pecadores não vão permanecer na congregação do justo. Deus vai mostrar quem são os ímpios, quem são os pecadores dentro da sua casa. E o tempo do Senhor
de purificar a sua igreja está chegando. Então Deus vai mostrar quem são aqueles que o servem e aqueles que não servem. Amém, amados? Então pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a palavra do Senhor. Amém, amado? Então, irmãos, abre o seu olho. Veja que tipo de pastores que estão diante de você. Veja que tipo de irmãos que estão diante de você. Se ele for um irmão ímpio, se ele for um irmão pecador, se ele for um irmão mundano, estiver te aconselhando para o mal, irmãos, fique longe dele. Feliz é aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores. Amém? E não segue o conselho do ímpio. Deus te abençoe, meu amado. Que essa palavra venha entrar no seu coração e você seja abençoado. Não se esqueça, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.